Bom dia. Bom Tudo dia. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Kira Liriel Borges, eu sou estudante de biomedicina, estou aqui com a minha mãe, a Cláudia Silvana, ela é pedagoga, e hoje a gente vai contar uma história para vocês e o porquê dessa história ter acontecido. No dia 2 de maio de 2024, nós estávamos em casa olhando TV, quando a gente começou a se deparar com as enchentes e com todas as catástrofes que estavam acontecendo no nosso estado. E a gente pensou em sair para a rua para ajudar as pessoas que estavam muito necessitadas. Então, nosso primeiro contato com o trabalho voluntariado foi no abrigo da Sojipa. A gente ajudou na reorganização do abrigo e no primeiro recebimento das pessoas que estavam chegando lá para serem abrigadas. Com o decorrer do tempo, o abrigo começou a superlotar de voluntários e a gente pensou em ir para outros locais para poder continuar ajudando. Graças a Deus, todos os outros abrigos também estavam lotados de voluntário. E a gente voltou a nossa visão para outra causa, a causa animal. Quando a gente chegou para ajudar esses animaizinhos, eles estavam muito necessitados, precisando ser retirados dos locais de evacuação. As pessoas não estavam dando muita importância e visão para os animaizinhos que ficavam lá circulando. E a gente começou a fazer esses transportes e levar eles para abrigos e também para casas que seriam lar temporário. Só que a gente começou a enfrentar um problema, porque não tinha mais vaga para esses animais nessas casas e nos abrigos. Então, a gente teve a ideia, minha mãe teve a ideia, da gente abrir um abrigo nosso e começar a receber esses animais. No dia 10 de maio de 2024, a gente recebeu um contato de uma pessoa disposta a doar a casa dela, que ela tinha alocada, né, para poder abrir esse abrigo. Então, a gente organizou tudo. Quando a gente chegou lá no local, era um local que tinha muitas necessidades, precisava de luz, precisava de água, era um local sujo, por causa que ele estava muito tempo fechado. Então, a gente ficou com um pouco de medo de não dar conta de abrir aquele local para receber esses animais. Mas, graças a Deus, desde quando a gente anunciou na internet que a gente estava abrindo um abrigo, juntou muitos voluntários, a gente recebeu muita mão de obra, de arquitetos, de advogados, de engenheiros, eletricistas, de todas as carreiras possíveis para nos ajudar. A gente recebeu muitos insumos de doação e muito recurso financeiro também para comprar aquilo que não podia ser doado. Foi no dia 12 de maio de 2024 que a gente recebeu os nossos primeiros animais. Vieram 20 animais do abrigo Iguatemi, que era um abrigo que já estava superlotado de animais, sem uma condição adequada para receber todos eles. E a gente começou o nosso manejo com eles. Tivemos atendimentos clínicos, atendimentos nutricionais. Eles estavam sendo tratados da melhor forma possível dentro das condições que a gente tinha para dar para eles. A gente começou a enfrentar alguns problemas em relação à vizinhança, porque estava desgastando o tempo em que a gente estava lá com os animais, porque antes da gente conseguir implementar uma rotina neles, eles latiam, eles choravam, era uma barulheira, era uma desorganização, e a gente conseguiu montar uma equipe fortificada que foi arrumando tudo isso, colocando eles numa rotina. Eles tinham horário para comer, tinham horário para dormir, tinham horário para fazer os passeios, e assim a gente conseguiu se adequar também com os horários dos condomínios que estavam à nossa volta. Mas, infelizmente, a gente foi surpreendido por uma doença, a sinomose. A sinomose é uma doença extremamente perigosa, ela é infecto-contagiante, e ela é quase 90% letal para filhotes, e também muito perigosa para os cãezinhos adultos. E o nosso local, infelizmente, ficou contaminado. A sinomose ela contamina o local onde ela passa por durante 5 anos. Então, seria impossível a gente continuar ali com o abrigo, colocando a vida desses outros animais que estavam com nós em risco. E no dia 15 de maio de 2024, a Arca fechou suas portas. Eu me emociono porque foi um momento difícil para a gente. E a gente conseguiu, graças a Deus, a adoção de 84 animais, dos 90 que passaram conosco. 6 ainda estão nessa lida de conseguir a adoção, pois eles estavam em tratamento, alguns para sinomose,
e eles precisam de muitas coisas ainda. A gente está pagando o local para eles ficarem. Então, a gente precisa de muita ajuda. Também pedir incentivo para vocês, quem puderem ajudar os abrigos, seja na mão de obra, seja num tempinho que vocês possam disponibilizar para ir lá, dar um carinho, ajudar a limpar. Às vezes, o trabalho é difícil, mas ele é muito gratificante. E também, no que vocês puderem, ajudar compartilhando. Daqui a pouco a foto de um cachorrinho que precisa de uma casa, precisa de uma adoção. Isso vai ajudar muito eles. Bom, depois da gente fechar o nosso abrigo, a gente começou a refletir sobre toda a nossa trajetória lá, sobre tudo que tinha acontecido, o nosso trabalho, as pessoas que a gente conheceu, tudo que a gente conseguiu de ajuda voluntariada, porque nada ali a gente teve que pôr do nosso bolso. Foi tudo, tudo, tudo doado, desde o primeiro prego para construir o local, até a ração, os medicamentos, a ajuda, tudo, tudo foi doado. E a gente começou a refletir sobre toda a nossa história lá, e também do porquê que tudo isso estava acontecendo. Do porquê que a gente teve que abrir esse abrigo, do porquê que as pessoas estavam passando pelo que estavam passando, do porquê dessa situação toda. Bom, a nossa vinda aqui hoje, ela tem justamente essa justificativa, convidar a todos para que a gente possa refletir do porquê que aconteceu tudo isso. Porquê da enchente, tsunami, furacão, maremoto, terremoto, muitos animais morrendo nos oceanos, muitos animais morrendo na terra, as abelhas estão praticamente em extinção, muitas raças de animais em extinção, né, espécies, desculpa, em extinção. Então, o convite nosso hoje, meu e da Kira e da Arca, é a reflexão do porquê. Nós estamos aqui entre jovens, e eu acredito que vocês costumam jogar bastante, né? E, com certeza, jogam lá alienígenas versus terráqueos. Temos que matar, não? Tá, é Free Fire e outras coisas, eu sei. Mas alienígenas tem, né? Tá, e eu vou perguntar para vocês agora. Vocês devem ter ouvido falar, assistido algum filme que fala que os alienígenas vão vir na Terra, vão escravizar todo mundo, vão destruir tudo e vão embora e vão para outro planeta destruir o resto. Né? Eu cresci ouvindo isso. Eu tenho 53 anos e até hoje eu não conheci nenhum alienígena. Eu pergunto para vocês, tem algum aqui entre nós? Então, se os alienígenas vieram, eles estão muito infiltrados e talvez a gente seja até uma sub-raça dos alienígenas, né? A gente seja fruto da... Eu vou pedir silêncio para vocês, para a gente voltar. Eu gosto de brincar um pouquinho para descontrair. A gente seja fruto dessa mistura. Porque se a gente for analisar, quem está destruindo a Terra? Nós. Porque nós poluímos o ar, a terra, a água. A gente desmata e mata. Não é assim que acontece? A gente desmata e mata. Infelizmente, é isso que acontece. Hoje, 2024, existem muitos escravos no nosso planeta. Muitos. Eu chamo a todos para refletir a respeito disso. Por exemplo, no Japão, existem as minas que extraem do solo o material que é utilizado para nanotecnologia, que é o que a gente tem aqui, ó. Né, os tablets, os celulares, tudo. Esses mineradores que trabalham nessas minas, eles trabalham em serviço análogo à escravidão. Além deles viverem de uma forma extremamente horrível, o nosso solo é totalmente desgastado, porque os minérios são tirados do solo e eles não são recolocados, não tem como recolocar. Então, quando a gente se depara com situações como essas que vocês estão vendo aí, a primeira coisa que a gente faz é, quem é o culpado? O governo. Muitas vezes, a primeira resposta que a gente escuta quando a gente conversa com o povo é o governo. Outros é o consumismo.
Bom, eu acredito que seja o governo, que seja o consumismo. Mas quem faz o governo? O povo, né? Os alienígenas terráqueos. Então, eu convido a vocês a pensarem, a refletirem sobre o que é o governo. Uma nova forma de pensar o governo, ou uma forma mais sólida. O governo, eles são funcionários nossos, funcionários do povo, que têm o papel da governança, de organizar a nossa sociedade, de organizar uma estrutura para que a nossa sociedade possa desenvolver. Se eles são nossos funcionários, quem tem que organizar o governo? Nós temos que organizar o governo. Então, se a culpa é do governo, é dos presidentes de todos os países, dos governadores, dos deputados, dos ministros, a culpa é nossa. Então, nós, como jovens, a gente precisa começar a pensar nisso, pensar em políticas para que o governo funcione. Se o problema é do consumismo, a gente precisa pensar em como e o que a gente consome e o porquê. Então, para que a gente tenha o celular top da galáxia, a gente precisa escravizar, porque tem muitos escravos. Aqui em Novo Hamburgo foi descoberto serviço análogo à escravidão. Caxias, Bento. O Rio Grande do Sul é o 5º estado do nosso país que mais escraviza. Então, a gente precisa refletir a respeito disso. Se para que a gente tenha tudo isso que a gente precisa subjugar a nossa raça, subjugar os animais e todo o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal. Então, a gente precisa repensar as nossas atitudes. Então, o convite da Arca hoje é que a gente repense as nossas atitudes, que a gente analise quais são as atitudes que a gente tem no dia a dia que fazem com que essas coisas que a gente está enxergando aqui aconteçam. Porque os estudiosos já disseram, a culpa é nossa, é dos humanos mesmo. Não é de outra coisa, é nossa culpa. Então, se a culpa é nossa, eu não quero mais salvar o chapéu do afogado. Por que é salvar o chapéu do afogado? Não conseguimos salvar o afogado, que a gente viu aqui, no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, mas a gente salvou o chapéu. Eu não quero mais fazer isso. Eu quero que a gente, como humanos, consiga solucionar esses problemas. Então, vamos pensar nas políticas, porque se a gente for ver as políticas públicas que existem para resolver os problemas climáticos, esses problemas extremos, eventos extremos climáticos que a gente está passando, é 1,5 páginas. Praticamente não existe, tá? A gente tem a energia limpa, a gente tem a reciclagem, a gente tem várias coisas, mas isso não está resolvendo nada. Isso não está resolvendo nada. Então, a gente precisa urgentemente. Então, eu convido, a Kíria, a Arca convida a todas as escolas, a todas as pessoas, principalmente os jovens, que têm muita criatividade, a pensar em maneiras de como solucionar esses problemas, porque eles tiveram aí, a quilômetros da nossa casa, ou na nossa casa. Vai acontecer de novo? Muito provável. A última enchente ocorreu há 80 anos atrás, mas eu me lembro que o ano passado, ou esse ano, já estou completamente perdida, a gente teve. Hã? A gente teve eventos climáticos agora, a gente meses atrás. Teve um furacão, não sei o que foi, que aconteceu que o meu prédio tremeu. Eu desci e não consegui sair para a rua, porque eu tinha absoluta certeza que se eu saísse para a rua, eu ia morrer no vendaval. Então, isso aconteceu há poucos meses atrás. Daí, agora, 3 meses atrás, a enchente. Se a gente olhar o nosso planeta, ele está, de certa forma, agonizando. Isso não é novidade para ninguém. É maremoto, é tsunami, é terremoto, é queimada. Enfim, é muitas e muitas coisas. Então, vamos pensar no que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Cada atitude de vocês, ela é muito importante. Seja, eu estou saindo ali na rua, estou com um papel, um descarte na mão, não me preocupo de ir até a lixeira, colocar, deixo na rua. Isso tudo vai acarretando num problema que, às vezes, a gente olha e vê isso
isso não tem nada a ver comigo. Mas o papelzinho que tu botou lá no chão fez a diferença para esse problema existir. Então, o nosso convite é exatamente esse, é que vocês pensem, gente, vocês são, que nós pensamos, vocês são pessoas conscientes, racionais. Vocês precisam pensar nas atitudes que vocês estão tomando hoje e o que vocês podem interferir para que isso seja mudado, porque esse é o planeta que vocês vão viver até a morte de vocês. Então, vocês precisam ter uma vida sustentável, uma vida adequada nesse planeta, para que vocês possam deixar para as outras pessoas também. Gente, eu queria agradecer ao Magis. Muito obrigada por nos dar essa oportunidade de poder vir conversar com vocês. Muito obrigada. Isso? Tchau. Tchau, gente. Bom dia.